Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com a advogada Jaqueline Montenegro, nós temos a honra de receber hoje o Dr. Márcio. O Dr. Márcio Rogério é advogado, é corretor, é também avaliador, formado em pós-graduado em Direito Tributário e hoje veio bater um papo com a gente sobre essa junção maravilhosa entre ser advogado, ser corretor, ser perito e todo o assunto do imobiliário que corre no país. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora Jaqueline, doutora Adriana, pela oportunidade. E a gente aqui veio para contribuir, né? Com as nossas experiências de mercado e é um maior prazer aqui tirar a dúvida dos seus telespectadores. Que bom. A gente que agradece, né? Por você ter aceito esse convite, que eu sei que a tua vida também é corrida, né? Com várias avaliações e várias situações dentro dessa questão do imobiliário. Principalmente agora, né? Com vários problemas com a alteração da tributação, mudanças nas relações de inquilino, de locador. Então, nós temos muito assunto hoje para a gente estar trazendo, principalmente no que tange a questão de atualização de locações, principalmente as de temporada. Com certeza. Doutor Márcio, eu tenho uma grande curiosidade de saber de tudo que a gente está vivenciando. Não sei se o senhor sabe, mas o podcast Papo Extra tem a honra de visitar os congressos de direito imobiliário e extrajudicial em todo o país. E o que a gente mais ouve é sobre as questões do Airbnb. O Airbnb que veio como facilitador, né? Muitas pessoas que realmente não gostam do setor hoteleiro em razão de hora para levantar, hora para tomar o seu café e tudo mais, todas aquelas regras, e preferem estar viajando e se sentir em casa, né? Então o Airbnb acaba propiciando isso. Ao locador de estar ali num imóvel com carinha de casa, fazendo o seu próprio café, o seu próprio almoço. Mas, entretanto, porém, ainda que pese várias pessoas terem investido, né, em imóveis exatamente para poder fazer do seu imóvel Airbnb, nós estamos com uma grande discussão jurídica, né? Até com repercussão geral no STJ. E eu gostaria que o senhor passasse para o nosso público sobre essas questões do Airbnb versus condomínio. Legal, é um assunto bem interessante porque realmente é um assunto recente que está sendo bastante divulgado, principalmente essa questão do Airbnb, né? E aí imagina só o investidor, a pessoa que decidiu trabalhar nesse segmento, acordar no dia seguinte e ver aquela matéria nas redes sociais. O STJ proibiu o Airbnb. Então, no primeiro lugar, a gente tem que começar por aí, em dizer que o STJ ele não proibiu o Airbnb. Então, assim, como a modernidade vem acompanhando o processo do dia a dia, é lógico que a gente vai ter que ter alguns ajustes, né? Então, a própria lei, o próprio judiciário, ele é encarregado de ajustar todo esse tipo de entendimento que vem através de conflitos, né? Porque, na realidade, são os conflitos que vão aparecendo. Então, quando não se decide extrajudicialmente, se decide judicialmente. Então, é por esse motivo que a gente está vendo muita discussão sobre o Airbnb, porque ele acompanhou o mercado, ele é uma ferramenta e ele trouxe algumas nuances que precisam ser ajustadas. Com certeza. E não obstante ao Brasil, né, nós estamos vendo sobre esse tema movimentos em todo o mundo, né? Parte da Europa, inclusive, faz manifestação nas ruas, porque eles acreditam, por exemplo, aí já é um pensamento contra, né, o Airbnb, que as pessoas, os turistas, né, quando fazem o Airbnb, ao invés de fazer hotelaria, eles não comungam das regras daquela cidade. E já existe esse manifesto. O senhor acredita que aqui no Brasil, junto com a experiência do nosso público brasileiro, né, existe algum risco que a gente venha realmente não poder, uma nova legislação, não poder utilizar
dessa ferramenta que, ao meu ver, né, eu, pelo menos, a doutora Jaqueline, quando a gente faz as nossas viagens, a gente opta sempre por Airbnb. O senhor acredita que no Brasil existe algum risco para os investidores? Olha, é assim, existe a gente tem a necessidade de ter um ajuste, porque o que acontece? Onde é que está o grande teor dessa questão toda do Airbnb? É porque não tem uma legislação específica para você tratar da locação atípica. Então, o Airbnb hoje ele é uma ferramenta que, ao decorrer do tempo, as pessoas vêm associando ele a como se fosse dentro da lei de locações por aluguel de temporada, que na realidade não é. É uma locação atípica, tanto é que a lei ela fala de convivência de pessoas estranhas, né? E quando ele fala de convivência de pessoas estranhas, ele está falando não só do local que as pessoas estão visitando o local, como também as pessoas em si que estão alugando são estranhas em si. Então, como o caso ele é muito complexo, precisa ser analisado caso a caso. Sim. E eu não acredito que o Airbnb vá deixar de existir, porque é uma ferramenta que facilita muito, né, a questão da locação, principalmente para quem costuma viajar muito, quem vive em ponte aérea, então não vai ter tempo. Existem também alguns ajustes do próprio Airbnb de questões de qualidade, né, porque a pessoa aluga e ela só vai saber realmente a qualidade do que ela está alugando quando ela vai ao local. Aí existe todo aquele retorno. Então tem tanta informação nesse mundo aí que realmente o legislador precisa criar um regulamento específico para esse tipo de locação atípica. Sim. Agora sim, Márcio, você tocou num ponto aí bem interessante, porque quando a gente fala de Airbnb, que é uma ferramenta, você colocou como sendo uma ferramenta. A gente sabe que é um aplicativo para aluguéis de temporada, mas não tem só essa modalidade de ferramenta, não tem só esse aplicativo. Se você observar, qualquer aplicativo desse que você vai comprar uma passagem, que você compra o combo, passagem com hospedagem, carro, muitas vezes está lá sendo ofertado. Também os aluguéis por temporada, só não vem esse nome. Então, também os aluguéis por temporada, esse tipo de locação, ele vai causar esse tipo de problema para qualquer condomínio, né? Então, a gente não pode dizer que é só esse aplicativo, que é só essa ferramenta. E aí, o que a gente vê? Nós temos algumas situações e aonde está dando maior repercussão é no ramo de hotelaria. E aí, quando a gente fala de condomínios residenciais, nós temos a situação daquele que é tipicamente residencial, né? E temos os condomínios que são a parte hotel, que a metade é hotelaria e a outra metade é a parte hotel. Hoje, o que esses, como bem a doutora Adriana falou, dos investidores? Porque hoje você compra na planta para investir nesse tipo de locação. Claro que quando você compra na planta, você vai verificar a autorização para isso ou não, só que muitas vezes ainda não existe um condomínio formado e não existe a regulamentação dentro daquele regimento do condomínio, que ainda não está formado, porque nós estamos falando em comprar na planta, né? Um imóvel residencial, para a parte estúdio, né? Agora está na moda a questão dos estúdios e tal. E aí eu te pergunto, o que hoje esse investidor tem que avaliar, tem que observar para esse tipo de investimento, para não ter esse risco, ter uma segurança jurídica melhor? Tá, então assim, primeiramente, a gente tem que procurar um profissional qualificado, né? Um corretor de imóveis que seja especialista, principalmente nessa área. Mas é bom a gente pontuar e diferenciar algumas coisas que realmente o mercado se tomou conta de definir o que o Airbnb é uma alocação por temporada. O que acontece? Há muitos anos atrás, houve a necessidade de ser constituída a Lei 8.245 de 91, que é a lei de locações, né, que é conhecida como a lei do inquilinato. Lá dentro dessa lei, a gente tem 3 modalidades. Nós temos a modalidade por alocação por temporada, que é aquela locação de até 90 dias, tem a alocação residencial e tem a alocação não residencial. Por questões da existência das plataformas digitais, que a gente fala muito do Airbnb porque ele foi em voga, mas tem o Booking, tem as outras plataformas. Trivago, Decolar. Exatamente.
Com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a ver os gargalos que aquilo ali foi trazendo. Ou seja, se associou ao aluguel por temporada ao Airbnb, e lá foi de encontro aos condôminos quando fala de segurança do condomínio, de pessoas estranhas dentro do condomínio, de não respeitar o regimento interno. Então, o que eu falo para essas pessoas que querem investir hoje? Então, procurar um profissional qualificado, porque ali ele está preparado de olhar dentro de uma matrícula do imóvel, porque quando você vai constituir loft ou vai constituir estúdios, ele, por natureza, ele tem que vir no documento já a sua atividade. Então, não é o Airbnb que vai ditar a questão do tipo de locação, é a natureza. Então, lá dentro da matrícula, ela vai estar lá, estritamente residencial, ou residencial, ou a parte hotel ou hotelaria. Né? Se for na planta, então, teria que vir no contrato de compra e venda, na proposta de compra e venda, essa informação? Porque o que acontece? Quando você vai comprar um imóvel, ele só vai poder ser vendido quando ele já tiver o registro de incorporação na matrícula já pronto. Então, lá já vai ter todas essas informações. Pela incorporadora. Pela incorporadora, que ela vai criar e ela vai ter o registro de incorporação, então vai ter que ter tudo aquilo ali. Então, o próprio corretor de imóveis, ele não pode vender um imóvel se ele não tiver já com o R pronto. Né? Isso é para todo incorporador, isso é o básico deles. Né? Então, o que acontece nisso? Quando a pessoa vai comprar um imóvel para esses fins, ele tem que não olhar só isso, como ele também tem que olhar o regimento interno daquele determinado condomínio. Nós temos um caso, eu vi um caso no mercado aí, onde um empreendimento nasceu no documento como estritamente residencial. O habite dele que foi colocado lá na incorporação, ele é hoteleiro e flat, ou seja, ele é comercial. E aí, quando foi inaugurado, que teve todas... E é um condomínio antigo. E ele veio operando como hoteleiro. Esses casos de aparte hotel, A parte hotel e hotelaria. E agora, por conta desse último RESP, que teve que virar o tema repetitivo, ele agora diz assim, eu vou determinar que não vai ser mais, o Airbnb não vai aplicar mais aqui. Nossa. Então, aí, olha só... Não vai ter mais a alocação por temporada. Airbnb. Ele quer que todo mundo traga para o pool e fique na mão dele essa administração. Mudou a regra no meio do caminho. Então qual foi a precipitação? Isso aí já vai minha opinião. Sim, claro. A precipitação no julgamento de maio, quando eles pegaram um caso específico, que era uma pessoa que morava no residencial, ela adquiriu o imóvel através de uma herança e era uma locação esporádica. Então, não era uma exploração comercial. Houve uma votação muito apertada, então foi um tema muito polêmico, ainda há muita discussão, por isso que virou um tema repetitivo, foi lá de 5-4. Olha né? só, Então, bem apertado. Bem apertado. Então, o que acontece? Nos prova mais do que nunca que existe a necessidade de ter uma regulamentação para locações por temporada utilizando as plataformas digitais. Maravilha. Entendeu? O senhor fez uma colocação muito importante, né, o que a gente sempre fala aqui, né, doutora Jaqueline, sobre contratação de profissional específico para determinado fim. E nós sabemos e falamos muito aqui que dentro do nosso maravilhoso direito extrajudicial, nós não conseguimos trabalhar sem a figura de um corretor, sem a figura de um engenheiro, de um agremessor, né? Nós realmente temos nesta área do direito uma coletividade de colegas, né, de outras áreas. E aqui, né, o senhor tem a dupla, né, a dupla função, realmente, como advogado e corretor. Aí eu lhe pergunto, nós estamos falando sobre, iniciamos o nosso bate-papo aqui com a questão do Airbnb. Mas em quais outras áreas da corretagem é necessário que essas pessoas, né, nossos seguidores que estão nos acompanhando, independente de ser uma compra e venda, numa locação, numa própria pesquisa, né, de mercado, é necessário que as pessoas tenham um corretor ao seu lado? Assim, a importância é essa. Eu tive esse cuidado porque a gente tem uma mão de obra qualificada muito escassa, né, na nossa região.
E os nossos clientes, apesar de serem uns clientes muito receosos, eles, através da confiança e da segurança, a gente começa a fazer bons negócios. Né? Então, isso houve a necessidade. Eu nasci como corretor, vamos supor assim, né? Apesar de ter atrás disso uma área comercial muito vasta, que foi sempre na área comercial, e depois eu senti essa necessidade da adequação jurídica para respaldar as partes, tanto o locador, locatório, o comprador, ou prometente comprador, ou vendedor, prometente comprador, quanto também o próprio profissional que trabalha. Porque, né? Então, envolve muita coisa aí, e muitas dessas coisas, graças a Deus, podem ser resolvidas no meio extrajudicial. Né? Então, para desafogar um pouco a nossa justiça, né, houve-se assim, muita facilidade, muita mudança de adequar alguns tipos de demanda para o extrajudicial. Isso nos ajudou muito. E aí é o que eu volto a dizer. Aí requer um profissional especializado, requer um corretor de imóveis, um perito avaliador, um agremessor. Né? Então, assim, o nosso trabalho em si, como o imóvel, ele é uma gama de profissionais que precisam ali para administrar aquela questão, né? É um contador, é um advogado tributarista, né? Então, a gente está aí com a reforma tributária, né? Muita coisa mudando, com a CIB aparecendo, com o split payment. Então, é muita dúvida e um profissional qualificado, principalmente nas áreas imobiliárias, vai conseguir responder com segurança e vai fazer um bom dinheiro. Agora, assim, o que a gente vê que existe, nós falamos dos imóveis novos, em plantas, que as pessoas vão fazendo investimento. Mas tem também os imóveis antigos. A gente sabe que a gente roda aí o Brasil todinho, principalmente as cidades que tem muitos pontos turísticos, imóveis, prédios antigos como pontos turísticos, elas também estão sendo utilizadas para essa modalidade de locação por temporada. E aqui em Manaus também não é diferente. Nós temos muitos prédios antigos que não existe essa norma no regimento interno, mas que por hábito, por costume, as pessoas que compraram para deixar alugada agora estão deixando com a locação também por temporada. E aí eu lhe pergunto, o que o síndico hoje pode fazer, né? Claro que junto com a sua assembleia, o que ele pode fazer para criar essas regras a partir de agora? Porque não tinha. E muitos deles apenas acham, até mesmo pelas assembleias que fazem, pela segurança dos moradores, eles optam simplesmente por proibir. Né? E aí é ruim só essa questão de proibir, porque se eu sou uma investidora, se eu tenho salas, se eu tenho apartamentos que eu faço aluguel, que isso é a minha renda, e eu resolvo fazer por locação, por temporada, e agora não posso mais porque amanhã, né, o síndico coloca lá uma circular para todo mundo. Olha, a partir de hoje não pode mais ter nenhum tipo de locação por temporada, principalmente pela plataforma Airbnb. Certo. E aí, o que o proprietário pode fazer para resguardar o seu direito de usufruir do seu imóvel? O que pode ser feito isso? Diz a lei de propriedade, exatamente. Né? É uma pergunta interessante, até para a gente trazer à luz, esclarecer as pessoas que querem trabalhar nisso, além do profissional qualificado que eles vão ter que contratar, é que esse tema, ele veio de encontro aos apartamentos que estão dentro de condomínios residenciais. Então, o Airbnb ele está tendo esse tipo de dificuldade associada, mas isso não vale para casas que não estão dentro de condomínio, para hotéis, para estúdio, eles já nascem com essa natureza, né? Então, inclusive, não é nem a Lei 8245, é uma lei de 11.745, se não me falha a memória, que é aquela do turismo, né? Então, assim, os investidores eles já têm que se preocupar de antemão, porque mesmo não tendo um condomínio e não tendo lá a liberação, porque quando não está liberado em assembleia, isso tem que ser aprovado entre 2/3 dos proprietários. Não é em assembleia com os presentes, é dos proprietários. E isso é muito difícil de alcançar. Né? Então, assim,
eu vou comprar um apartamento no condomínio residencial que lá não está escrito que é proibido. Então, por não estar que é proibido, não significa que pode trabalhar o Airbnb. Então, tem que ter essa aprovação na Assembleia, seguindo todo o rito da legislação condominial, com base nos 2/3, para aprovar ou não. Então, aí, você vê que na sua pergunta, você falou dos imóveis que são do centro, que são os imóveis históricos, né? Então, aí, neste caso, a gente não está tendo essa dificuldade à vista da jurisdição, né? Da jurisprudência e da própria lei. O caso específico realmente está dentro dos condomínios residenciais. Sim. E aí sim há necessidade do síndico colocar... E um detalhe, o síndico ele não pode colocar na Assembleia, na parte lá onde ele vai mandar o comunicado, lá nas informações gerais. Isso tem que ser comunicado bem esclarecido, para que a pessoa saiba que aquilo ali vai... E tem que ter os proprietários dizendo lá, ó, sim, eu concordo, mesmo que seja virtualmente. Né? Então, tem até casos aí que o síndico tem várias procurações em nome dos proprietários. Então, também pra isso votar, aí... Né? Isso não é... Tem que ter os proprietários... Tem que se fazer presente. Fazer presente para aprovar 2/3. E é muito difícil. Então, em resumo, essa situação só está dentro dos condomínios residenciais. Quando a gente fala de casas que não estão em condomínios e prédios que são fora, né, hotéis a parte hotéis e hotelaria, não tem nem esse tipo de problema. Não está tendo conflito, né? Não está tendo conflito. Doutor Márcio, então, assim, para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, eu adquiri um apartamento e consegui um outro apartamento e quero que esse primeiro, né? Gostaria que esse primeiro, porque lá no regimento não proíbe, né? Existe essa lacuna, né? Realmente não existe lá dizendo que proíbe, mas também não diz que autoriza. Isso. Então, para que eu possa iniciar um processo antes dessa assembleia, eu teria então que procurar o síndico para que ele venha propor essa assembleia. Isso. E que esteja nessa assembleia extraordinária ou não, em letras garrafais, né? O objetivo dessa assembleia. É isso o procedimento que se tem que tomar e procurar o síndico. Para você ter a segurança, né, o investidor querer saber que ele não vai ter prejuízo com base nos investimentos que ele vai fazer, normalmente seria assim. Tá. Né? Então, se ele comprar sabendo que não está lá, ele está assumindo um risco. Sim. E o ideal seria realmente ele junto ao condomínio, ver o rendimento, dar uma olhada no documento que vai estar tudo escrito lá, se permite ou não permite. O ideal é permitir com a aprovação de 2/3 dos proprietários. E aí, antes de comprar, contratar um advogado especialista em extrajudicial ou um corretor. Exatamente. Maravilha. De preferência, se ele for tudo junto. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de estarmos no RI, né? Um congresso que acontece em Salvador, da doutora Elaine, do qual nós vamos, ano que vem, para a 4ª temporada, né, desse congresso. E lá na segunda temporada, né, nós encontramos o colega, né, em Salvador. Sim. Então, como o nosso público é a sociedade, são alunos e tudo, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo a importância, né, o senhor tem 2 profissões, a importância de nós estarmos em congressos, estarmos realmente sendo atualizados dentro das nossas profissões todo o tempo, ainda que tenhamos que sair das nossas cidades. E qual a importância que essa atualização tem para a carreira de um profissional? Eu tenho uma premissa. Nem tudo o digital ou o virtual ele vai ajudar a gente a ter o relacionamento físico com aquela pessoa, conhecer ambientes diferentes, conhecer pessoas diferentes. E isso a gente até descobre que casos que naquela região tem, que nós não temos. Né? Então, eu indico ir muito, né, a pessoa ir para congresso, participar, fazer o network, Sim. porque tem coisas que são feitas não só na minha região. Sim. A gente pode fazer uma parceria com as pessoas de outra região. Exatamente. Né? Tem o caso do REURB, que lá Sim. nesse dia foi falado bastante, e aqui a gente tem uma necessidade Sim. muito grande. E tem alguns casos de a gente realmente tem profissionais carentes nessa área. É verdade. Né? E se a gente fizer essa parceria, né,
com esses colegas, aí vai ser uma parceria bem-vinda e a gente vai somar mais ainda com a sociedade. Fazer o network, Fazer o né, network. entre os profissionais. Sempre, né? E a tecnologia nunca vai substituir esse corpo a corpo, né? Não, jamais. Então, isso é... Jamais. O calor humano é único, né? Exatamente. É porque a IA ela veio para ficar, mas ela é uma ferramenta também, o qual a gente vai utilizar, né? E ninguém vai escapar dela. Não. É isso. No final, sempre o homem tem que dar a revisão, né? Sempre o ser humano, Sempre. o homem, a mulher, vai ter que Sempre. revisionar e... Doutor Márcio, aqui no Papo Extra, nós recebemos os nossos entrevistados com café feito na hora. É? E a doutora Jaqueline é a responsável por fazer esse café. E nós convidamos o senhor agora para tomar um cafezinho com a gente. Bora, maior prazer. Vamos tomar café? Bora. Então, agora que o café está pronto, né? Vamos servir aqui primeiro, claro, vou servir aqui o nosso convidado. Toma com adoçante, Márcio? Com adoçante, ele já está até aqui. Olha aí. Está aí perto de você. Então, Já. vamos trocar a xícara. Obrigado, olha. Se o público pudesse sentir o cheiro, né? Não é? A gente sempre fala isso. É bom demais, né? É. Já foi feito na hora aqui. Isso é porque não tem a queijadinha, Entre né? um cafezinho e outro... Mas de vez em quando tem uma Entre um queijadinha cafezinho e outro, né, que a Márcio? doutora Jaqueline faz. É uma maravilha. As postagens da doutora Jaqueline é assim, entre o cafezinho e outro... E vou te contar um outro segredo. O café aqui na xícara do Papo Extra fica mais gostoso. Eu já testei. Eu acredito. Não, mas é um sabor, né? Diferente você tomar café numa xícara. Para mim faz toda a diferença. Entre xícara e caneca. Para você Mas esse aqui tomar é o café mesmo, É né? café. Não é sabor café, né? Não, é sabor café. Porque isso é agora café. tem... Aqui não tem sabor nada, aqui tudo é real. Na Ó, onda ó a do fumacinha sabor, né, saindo, ó a pessoal? fumacinha saindo. Olha, Ó. saúde pra todos Saúde, nós. né? Saúde, Nós, com saúde café. com café. Gostei Papo disso. Extra tá muito bom. Ai, que bom. E ainda tem muito assunto, até porque, Márcio, como é um assunto que é polêmico, está em voga, né? E todo mundo quer saber, até para resolver os seus problemas, né? Que às vezes chega até nós esse tipo de problema. E como você bem disse, é uma coisa nova, ainda não tem uma legislação aplicável mesmo, né, para dirimir essa situação. Então, se precisar chegar ao tribunal, claro que a gente tenta tudo resolver de forma extrajudicial, mas se precisar chegar ao tribunal, o juiz vai julgar pelos costumes, pela lei do inquilinato, pela questão da temporada, né? Pelo RESP, mas não de forma específica para cada caso. E aí eu te pergunto uma situação. Vai acontecer, e eu sei que você dá assessoria para prédios, condomínio, como corretor também, além como advogado, mas vai acontecer de situações onde esses mesmos prédios antigos, aí eu volto na questão dos prédios antigos, porque não existe um regimento para isso, não existe no registro de imóvel essa especificação de aluguel por temporada. E vai acontecer de um proprietário dizer, não, eu não estou alugando por isso, eu estou alugando uma locação de 3 meses, que antigamente existia essas locações, você sabe, que eu posso fazer uma locação residencial por 3 meses, por 90 dias, por 180 dias, por 30 dias. Eu mesmo já fiz locação de 30 dias para uma pessoa que ele precisava reformar a casa dele e ele queria alugar um apartamento que a gente tinha por 30 dias e nós fizemos a locação. E aí, como esse condomínio vai se proteger dessas situações, se no regimento dele interno tiver aluguel por temporada ou a questão desses aplicativos? De que forma o condomínio se protege? No início, nós falamos que dentro da matrícula, quando o imóvel é constituído, ele já vai lá dizendo na matrícula residencial ou não residencial. Mas aí a gente está falando desses antigos, Comumente, que não tem regimento. Comumente, não vai estar lá escrito, porque a plataforma digital, Airbnb, Booking,
até o outro. Que Trivado, Trivado, Decolar. Decolar, é agora, é recente. São Então, recentes. provavelmente, a probabilidade de você olhar dentro de um regimento interno não vai estar lá. A autorização, a permissão para que se possa o proprietário usufruir do seu imóvel, porque aí já é uma questão constitucional dele alugar o imóvel dele, né? O fato em questão, assim, você pode até alugar, mas se não for a ciência do síndico ou de todo mundo e vier ter um problema ali, é lógico que quem vai tomar a decisão é o síndico. Então, a princípio, já foi decidido através de RESP que o aluguel da plataforma digital, ele é uma locação atípica. Uhum. Então, ele já nasceu ali, já depois de natureza proibitiva. Então, ele vai ter o poder de dizer assim, não pode. Você vai poder, se todos nós reunirmos em assembleia e 2/3 aprovar que pode. Né? Então, há um risco, mas não há uma proibição tácita. Isso vai acontecer quando haver um problema lá dentro. Né? Aí vai depender de você que está alugando, você como locador que está alugando, vai correr esse risco. Se acontecer, aí tem mais outras questões. Olha, e agora, como é que eu vou morar se eu vou ser proibido de entrar? Né? Então, tem toda uma legitimidade por trás disso. Agora, se a gente pensar de uma outra forma, ok, o prédio permite fazer esse tipo de locação por temporada, até vamos dizer que 50% daquele prédio é utilizado para isso já comumente, né? Que são prédios, como eu te falei, em cidades que tem prédios históricos, já optaram para fazer esse tipo de locação, até para ficar próximo dos pontos turísticos, né? Então, isso acontece muito. E aí, para a segurança desse prédio, quais seriam as regras, né, de melhor forma que o síndico poderia criar para evitar certos tipos de problema, até para chegar no judiciário? Eu vejo exatamente esse ponto dele já fazer a assembleia e já deixar constituída lá a aprovação, a permissão. O que vai decorrer disso é analisado cada caso, porque já existe uma outra legislação que vai amparar outros tipos de situações. O barulho, Sim. o incômodo, a segurança. Então, assim, no momento que você está formalizando o contrato ali, é lógico que o síndico vai permitir, ele vai tomar o cuidado de impor também uma regra que está ali. Né? Aquele regimento interno, ele vai alugar, ele vai assinar, mas automaticamente ele já vai ter a ciência de que aquele regimento ali tem que ser cumprido. Então, criar novas normas para esse tipo de modalidade. Exatamente. Novas regras Até no também, regimento. não é só pensando em quem está alugando, mas e pensando também que os cuidados que o locador tem que ter para quem ele vai alugar. Né? Então, você é permitido, mas desde que você apresente aqui, sei lá, o nada consta. Com né? certeza. Para a gente ver que tipo assim, qual o perfil daquela pessoa. Porque, de repente, uma pessoa foragida, Com certeza. e ele vai e aluga por temporada ali, e aí você, numa ficha cadastral, você não teve o cuidado. Né? E isso é comum, as pessoas fazem. Cara, isso é tão difícil, né? Porque é digital, nessa área digital, tudo é complexo, né? Porque coloca uma foto num documento, aí manda por PDF ou por imagem, né? Essa falta de contato é tão complicado, né? Para a segurança. Eu estava vendo, aí, estudando essa questão da portaria eletrônica, em que um caso que um proprietário ele foi impedido de entrar porque a sua facial não apareceu lá. Isso aí foi um problema, foi para o judiciário e o juízo determinou que o proprietário ele não pode ser compelido de deixar de entrar no seu imóvel por causa de uma situação facial, ele tem que entrar. Então, olha só como mais situações vão acontecendo e a gente vai se adaptando. Algo que foi criado para trazer facilitar, segurança, ajudar a trazer segurança. Trazer segurança aos condôminos acabou constrangendo, né? Doutor Márcio, eu vejo assim, por tudo que o senhor está explicando aqui para o nosso público, não seria mais óbvio que um síndico, né, que esteja nos ouvindo, antes mesmo dele esperar uma demanda, né, ou um litígio, até mesmo uma dúvida, ele já propor aos condôminos
essa atualização, permissão ou não, não cabe a ele, né? Cabe à Assembleia, mas colocar em pauta, né? Em todos os condomínios, se há interesse dos condôminos que possa haver essa possibilidade do Airbnb ou não, do que ficar esperando, né? Eu vejo assim como um ato de um profissional estar à frente, ou ainda que não à frente, mas atualizado num assunto que realmente não enseja só no Brasil, né? A gente está discutindo essas questões no Brasil todo, por isso o convite, né, para o senhor, que é especialista. Seria interessante? Sim, com certeza, né? Até porque ele está fazendo a prevenção. Sim. Né? Então, a palavra aqui é a prevenção. Sim. Então, quanto antes ele tornar isso a público para os proprietários, e ele respaldar, aí ele vai ter. Porque, a princípio, nós já temos a negativa. Sim. Em imóveis residenciais e estritamente residenciais. Sim. Porque é o termo que vem na matrícula, né? Do imóvel, do condomínio. Sim. Né? Então, assim, a antecipação à prevenção é sempre indicado, né? Sim. Mas, assim, como a gente vive numa democracia, Sim. 50 mais 1 é o que vence. Exato. Então, provavelmente já deve ter tido, né? Porque já está muito em voga essa questão. Já, muito. E ele deve estar realmente... Né? Porque a palavra até não é dele, né? Ele tem um regimento para cumprir, ele tem um passo a passo para cumprir. Então, é indicado sim. Porque aqui no programa, doutor Márcio, nós temos ouvintes, pessoas que nos seguem, por exemplo, no interior do Piauí, né? Pessoas que é interior, né? a gente ali acaba... a gente recebe esse feedback dos interiores, né, do nosso país. E de repente pode ser que haja um prédio, né, uma locação, e que esse síndico não esteja tão informado, né? Então aí a necessidade do programa, que a gente sempre fala para todos vocês, que o programa é para a sociedade, né, brasileira, para que cada um de vocês entenda o quão é necessário a prevenção. E se falar em prevenção, você está falando em direito extrajudicial, porque aquilo que eu consigo resolver conciliando, eu não preciso levar a litígio. Com certeza. Agora sim, Márcio, vou voltar ao ponto da prática, porque isso acontece. Existem proprietários que insistem em quebrar a regra, né? Como no caso dessas locações por tempo curto, só que muitas dessas locações elas vêm disfarçadas em hotelaria. Você sabe disso, né? Que é desses aplicativos. Queira ou não queira, vai vir. Né? Se isso comumente, né, continuar acontecendo, quais são as precauções que o síndico tem que tomar com notificação para essa pessoa, para esse proprietário que insiste em quebrar as regras? Hoje no mercado já é comum a gente ver alguns aplicativos que administram condomínio. Uhum. Lá dentro desses aplicativos vai ter todas as documentações. Vai ter a outorga do poço, vai ter o regimento interno, vai ter a matrícula. Todo e qualquer tipo de alteração vai estar lá. Então, já é um controle com relação a essa questão, né? E lá também vai ter as penalidades. Então, assim, isso a gente vai conviver o resto de nossas vidas, porque há divergências. E há pessoas que se adaptam e não se adaptam. Tem pessoas que, pela primeira notificação, ela já entende perfeitamente e segue a regra. E essas notificações também podem ser feitas via cartório, né, extrajudicial? Via cartório extrajudicial. Pelo cartório do RTD, né? RTD, exatamente, que é a que tem a força e a legalidade, né, e o aceite do nosso judiciário. Exatamente. Então, olha a necessidade de você ter um profissional especializado na área. Sim. Né, um advogado do próprio condomínio, e às vezes a gente não sabe de muita coisa, porque tudo muda, a gente tem que estar estudando todo o tempo, né? Exatamente, um maior exemplo é essa questão do Airbnb que virou tema repetitivo. Se houver uma demanda no judiciário relacionada a isso, automaticamente o juiz suspende e vai esperar o tema ser decidido, para que ele sirva de exemplo para todos os outros, né? A nossa maior preocupação, pelo menos na minha área que eu vejo, é que existiu agora uma régua torta. Uhum. Né? Meu ponto, inclusive, nas minhas redes sociais, eu fiz um post lá com relação a isso. Houve um julgamento que não foi estudado o caso na prática.
E acabou que aquela pessoa que esporadicamente utilizava como uma fonte de renda para ela alimentar, ela foi impedida de fazer por conta dessa discussão que realmente é muito difícil de você entender se não analisar cada caso. Então, existe lei a 11.770, que é do turismo, que regula os aluguéis por temporada, foge totalmente do aluguel por temporada da 8.245, né, e que vem em confronto todas essas situações. Então, realmente tem que analisar cada caso, e se as pessoas acham que não tem lei para tudo, aquilo que não tem é criado, como é o caso do Airbnb, que é uma alocação. Ou se utiliza, como você bem falou, as outras normas, como a lei do barulho. Até porque eu acho que uma dessas questões, além da segurança, da questão do Airbnb, além da segurança, é a questão do barulho. Porque quando as pessoas viajam, muitas vezes vão de férias, vão a passeio, vão a trabalho, mas por não estar na sua cidade, então vai festejar. E aí você não está falando de uma festa num fim de semana, você está falando de festas a cada troca de hóspede. Então, se essa pessoa ficar 3 dias lá, 5 dias lá, a cada 5 dias são hóspedes diferentes com festas diferentes. E quem reside mesmo, mora, né, dorme, tem que trabalhar no outro dia, não vai aguentar uma situação dessa. Com certeza. E aí o rendimento é o que tem a força, né? Imagina só você saber que já existe, porque isso não vai mudar. Não vai. Né? A gente viaja com nossas famílias, a gente conhece os lugares, às vezes passa do ponto sem querer. E essa questão do barulho, ela é bem interessante, esse tema, por quê? Porque não está relacionada ao barulho, está relacionada ao incômodo. Sim. Já vi casos de a pessoa estar ouvindo, mas fora daquele horário, e o subwoofer que estava no chão, bem baixinho, estava incomodando. Então, olha que não é o barulho. Sim. Porque quando a gente fala em barulho, a gente tem que falar do limite de decibéis. E quando a gente fala incômodo, é aquilo que foge, é aquele famoso, o seu direito termina quando começa o meu, né? Então, dentro dos condomínios, o que impera é exatamente essa questão do incômodo. E a notificação ela é para o proprietário, né? Não é para o hóspede que está ali. Exatamente. Ainda tem mais a questão que a gente fala assim de condomínio, mas não é só condomínio de apartamento, porque agora também tem os condomínios residenciais, né? Verticais e horizontais. E aí esse é que também cria-se um problema, porque a quantidade de hóspede é maior, né, do que em apartamento. Se a gente vê aí casas por temporada nesses aplicativos para 12, 16 pessoas. E esses condomínios de forma horizontal, as casas muitas vezes são geminadas, né? Uma do ladinho da outra. Imagina ter 16 pessoas ali fazendo festa, saindo de madrugada na portaria, aí zoada de carro, de tudo. Olha a importância de você ter no seu rendimento a proibição ou não. Sim. Porque você está aceitando ali, né? Mesmo que você seja... Não, tá ótimo. Tá bom. Mesmo que você seja voto vencido, mas existe uma regra da maioria. É verdade. Então, assim, não tem como fugir disso. A maioria sempre vence. O incômodo vai acontecer, é uma questão mesmo de começar a entender um lado e o outro, já que você participou e autorizou e mora no condomínio que está autorizado, você vai passar por esse tipo de situações. Você está falando de uma coletividade, Coletividade. Né? Saber conviver com o próximo. Com certeza. Falou tudo. Aqui no nosso programa, né, nós temos os nossos patrocinadores, dos quais nós agradecemos, e vocês vão assistir a cada um deles agora. A IBDESP se orgulha de contar com profissionais de notável saber jurídico, experiência prática e dedicação à causa pública. Nossa missão é clara: gerar impacto social por meio do ensino, da difusão e da aplicação prática do direito extrajudicial.
desses patrocínios é do IBDESP, né? Instituto Brasileiro de Direito Extrajudicial, Estudo e Pesquisa Barão do Rio Branco, responsável em trazer o Congresso de Direito Extrajudicial aqui no Amazonas. Teremos a 3ª edição no próximo ano e aqui, ao vivo, eu gostaria de convidar, juntamente com a doutora Jaqueline, ao senhor para que o senhor venha representar, né, o Cresce, né, juntamente ali com o seu presidente, para que a gente venha engrandecer o Congresso, trazendo realmente a figura do corretor como um parceiro do advogado, como um partícipe do direito extrajudicial. Corretor, perito, avaliador Exatamente, e esqueci. advogado. Exatamente. Eu gostaria de saber se, desde já, o senhor aceita o nosso convite. Com certeza, da minha parte está aceito. Eu vou passar a informação para o presidente do 18ª Região, que é o Paulo Carvalho Mota, Sim. que é uma pessoa receptível, você Que vai bom. lá, a porta está aberta, Que bom. bem atuante, corretor também, né? Porque o presidente do Cresce, muita gente fala assim, ele ganha para estar ali. Não, diferente Não. do síndico, né? É. O síndico ganha para estar lá. Sim. Mas o presidente do Cresce não ganha para estar lá, ele está fazendo pelo amor à profissão mesmo. Sim. Ele é corretor da ativa, desde Que maravilha. o pai foi, então está ali no sangue, né? É. Então, é o que a gente faz com amor, o dinheiro vira consequência. Com certeza. E até porque as pessoas que participam do Congresso, né, são profissionais, mas também são alunos, né? A gente tem ali a figura dos cartórios também, que participam do Congresso. Então, nada mais justo do que essa figura incrível dentro do direito extrajudicial, que são os corretores, esteja, né, ganhe realmente um momento ali de palestrar, falar da nossa realidade amazônica, mas também a realidade que vive os corretores em todo o Brasil, né? Eu agradeço e vou repassar o convite para o presidente. Que bom, tá vendo, pessoal? Ano que vem a gente vai ter também o Cresce no nosso congresso. Doutor Márcio, agora vamos para a advocacia, né? Falamos bastante da corretagem, vamos para a advocacia. Qual é o verdadeiro benefício que a gente pode falar para os nossos pares, né? E também para os alunos, de você agregar a formação da advocacia, não só a questão da corretagem, mas outras profissões que venham a ajudar ou a complementar a advocacia. Dentro da sua vivência, com a sua experiência, o que o senhor tem a falar sobre esse complemento profissional? Bom, o complemento da advocacia com a corretagem, ele traz segurança, como a gente já havia falado no início, para os clientes, e também a gente contribui muito com o nosso mercado, porque olha só, se a gente for falar de mercado de locação, a gente tem 1/4 dos imóveis do Brasil que são alugados. Então, olha a responsabilidade jurídica de você fazer um bom contrato. A preocupação de você colocar as cláusulas específicas para que você traga segurança para o locador, a segurança para o locatário e para você como profissional. Se a gente esquecer o lado jurídico e trabalhar só ao lado da corretagem, pode acontecer alguns problemas sérios. Por exemplo, qual a preocupação que o corretor tem se não associar a questão jurídica do advogado? Exatamente na pesquisa. Então, às vezes, assim, o corretor ele não tem o acesso ao Projude na íntegra. Por exemplo, eu consulto lá o nome da pessoa que vai alugar, mas eu só consigo visualizar que existe um processo. Mas eu não sei se ele é parte do processo. Que parte do processo? Ele é réu ou ele é autor? E aí você, como advogado, você consegue, se não tiver em segredo de justiça, é claro, você consegue entrar no processo e verificar. Porque às vezes pode ser um processo puxar ali... certidões, né? Às vezes o processo ali é um processo de despejo. Olha Que a pessoa está entrando e ele já está com um problema no outro canto. Já então, virou persona não grata para uma nova locação. aí ele já para ali, né? Já para ali. Já para ali. Então, e fora isso, tem as outras responsabilidades que um advogado ele vai ter que o corretor não tem expertise. Que a doutora falou, que é as certidões civis, trabalhistas, penais, né? Não só dele. Você tem que ter uma preocupação também de ver quem vai morar lá. Isso já é um olhar jurídico. Como é que isso foi uma dificuldade para os corretores. E, inclusive, eles procuraram como é que eu vou pedir o documento da esposa, do filho. Né? Então,
O profissional de direito, ele já tem algo mais, ele estudou para isso. Então, ele tem uma forma e criamos uma ficha de procedimento, uma ficha cadastral. Olha, eu preciso que você preencha essa ficha dos moradores, se tem PET, se não tem PET. Então, a preocupação do advogado é exatamente prever algo que possa acontecer que pode causar um litígio lá na frente. Então, o simples PET, que você saber se naquela família tem um PET ou não, o hipóstase de PET, pode trazer um prejuízo para o cliente com relação à estrutura do imóvel. E aí o que vai acontecer? Ele não vai ficar satisfeito porque ele vai receber um imóvel diferente e aí vai entrar um litígio. Então, o profissional de direito, ele está preocupado muito nessa parte. Então, a gente criou essa ficha da família porque lá a gente consegue pegar, captar pelo menos o nome completo e aí a gente vai fazer uma triagem, né? triagem. Até porque hoje você não pode dizer, eu não vou alugar porque tem pet, eu não vou alugar porque não sei o quê. Agora... Então, eu acho que vai muito do perfil do proprietário do imóvel também, Sim. que ele pode optar e escolher para quem ele quer alugar Exato. ou não, né? Na grande maioria, aluga para pet. Né? É muito raro, né? Mas é uma Sim. questão técnica. Hoje ele virou um ente da família. Sim, Então, né? por isso que eu digo, certeza. Já mora bem, dentro de casa. é bem complicado Mas pode, essa de repente, situação. colocar cláusulas tipo apresentar vacinação, essas coisas, né? Porque exato. aí tem criança no condomínio, tem outros pets. Aí já né? o regimento É, do condomínio cobra. exatamente. E, inclusive, tem regimento de condomínios que dizem Que entrega uma que ficha tem que dessa, entregar, né? exatamente, que tem que entregar Você vai periodicamente. Você vai alugar, Imagina entregar só, a ele ficha. passeando lá na área comum Olha, e haja morde alguém, sim. né? Ninguém prevê isso. Tem que andar E com... ele tem que estar é, vacinado, tudo direitinho. focinheira, né? Que Focinheira. fala. Mas eu tenho uma em isso. casa que eu amo, né? Eu não gostava de cachorro, mas agora eu amo. Não pode mexer com ela, não. que legal. Tá, maravilha. Doutor Márcio, a gente te agradece demais a sua participação. Já acabou? Acaba rápido, A gente vai né? ter que marcar um Porque próximo. o café e outro tá muito curto esse tempo. Então, a gente também sempre acha isso quando termina. Mas a gente agradece demais, foi engrandecedor esse assunto do Airbnb, saber da história do senhor também, né, com essas duas profissões incríveis, mais a de perito. Tudo quanto nós falamos, realmente que seja bom para cada um de vocês, que você, investidor, não desista, só contrate um profissional, né, habilitado, né, um advogado, extrajudicialista, um corretor, para que a sua situação não termine em lide, não termine na justiça. E a gente agradece muito. O Papo Extra está aqui aberto para o senhor. Nós sabemos que o senhor tem também o seu próprio podcast, né? Tá nascendo. Tá nascendo, mas o estúdio é maravilhoso, gente. A gente conhece. E agradecer e nos colocar assim, à disposição dentro da nossa especificidade, né, do direito extrajudicial. E é muito bom ter o senhor como um grande parceiro, né, não só como corretor, mas como colega, advogado. E vamos fazer direito extrajudicial. Eu agradeço a oportunidade. Doutor, eu queria lhe agradecer até pela sua experiência, né, por ter esclarecido muitas situações que todos nós hoje tivemos essa dúvida, né? E para a gente foi bem esclarecedora. E até para saber como se portar, até para saber se eu vou comprar um imóvel na planta e posteriormente, porque às vezes a pessoa compra como casal novo, né? O casal acabou de casar e tal, não sei o quê, aí bora comprar um apartamentinho. Sim. Por enquanto a gente vai comprar um apartamento para a gente iniciar a nossa vida, depois a gente compra um maior e aluga. Exatamente. Já está pensando lá na frente. Sim. Mas pensou lá na frente, mas não pensou se pode alugar de que Sim. forma. Como é que eu vou alugar por temporada? Excelente exemplo. Entendeu? Então, assim, são situações que muitas pessoas não sabem como proceder. E depois do teu esclarecimento, eu tenho certeza que muitos começaram agora a abrir os olhos e pensar de como fazer isso, né? Sempre procurar um profissional, né, para saber como fazer um contrato, como fazer uma compra e venda de um imóvel, ver um regimento, saber que eu preciso ver, estou comprando na planta, mas como você diz, já existe um registro de imóvel ali que está dizendo umas regras, e as pessoas não veem isso, só vê um contrato. Antigamente se comprava, como é que a gente dizia, contrato no papel de pão. Você pede da pessoa, vai fazer uma regularização. Eu queria fazer meu registro, me traz o que você tem aí. Documento. Cara, só tem aquele recibo.
recebi do fulano de tal 5.000 réis pela compra de um terreno com uma casinha assim. E era um papel de pão. É uma transcrição, né? É uma transcrição. Também interessante. Então, só agradecer por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento. Sim, foi Eu que maravilhoso. agradeço, viu? Pela oportunidade e pronto para, se vocês precisarem, eu estou à disposição. É isso aí, pessoal. Tá na dúvida? Quer investir em Airbnb? Vem aqui, assiste o nosso programa e você tirará todas as suas dúvidas. Até mais, pessoal. Até o próximo Papo Extra. Até mais.